Durante muito tempo atrás, nós sempre vimos o pessoal falar sobre trabalho, concurso. Concurso, ultimamente, né, nos últimos anos, mas muitos anos atrás também não tinha muito isso. Mas o trabalho era a única e a fonte de renda mais forte que tinha e mais consolidada. Então, durante muitos anos, o padrão era você arrumar um bom emprego que ganhasse bem e trabalhasse, que tua estrutura, tua segurança estava toda montada e aí você conseguia fazer tudo que você queria. Mas o tempo foi passando, a internet chegou e aí veio aquelas teorias de que você tem que empreender, você tem que trabalhar por conta própria, você tem que fazer seu dinheiro, que você vai ganhar mais dinheiro, que você vai ter mais dinheiro, que você vai ser rico. E nós vimos que se instalou-se, né, uma dualidade entre quem trabalha aí de carteira assinada CLT, quem é empregado, e aquelas pessoas que tendem a trabalhar por conta própria, ser empreendedores, porque, né, numa posição mais atual, você trabalhando por conta própria, você pode fazer um dinheiro maior. Mas, antes de continuar, gostaria que você desse um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. O que acontece? Hoje, nós vimos, por conta da economia, principalmente aqui no Brasil, que o emprego, apesar de existir um índice que diz que o desemprego está muito baixo, os empregos de carteira assinada eles não estão sendo mais interessantes, não estão sendo mais procurados, né? Por vários motivos, eu já até falei aqui no canal, mas não importa. O fato é que muitas das situações hoje têm crescido que aponta para que as pessoas trabalhem por conta própria. E muita gente que trabalha por conta própria hoje também está com dificuldade em razão da economia, né? Mesmo trabalhando por conta própria, às vezes, apesar de ganhar um pouco mais, veja aí o caso dos motoristas de aplicativo, que ganham muito mais, mas quando se tira as despesas, tira os pagamentos, as taxas, combustível, no final das contas fica ali um pouquinho perto de onde se trabalhava de carteira assinada. Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, que um tempo atrás eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, né? E esse livro, ele fala muito bem sobre essa dualidade, tem um exemplo lá que ele coloca essas duas coisas. Eu não vou falar aqui da ideia do livro, né, da história, contar essa história, como é que ele desenvolve isso, mas ele trabalha essa ideia de duas situações, um pai pobre, que vivia de emprego, que achava que o emprego público e o emprego de carteira assinada era uma segurança, e o pai rico que entendia que ser empresário, trabalhar por conta própria, o dinheiro trabalhava por você. Então, basicamente, se você quiser, é importante, né, que você dê uma olhada, que você analise, que você até compre o livro e leia, porque ele é muito mais completo do que isso aqui que eu falei. O que eu falei é uma noção, né? Mas ele tem uma histórias e mostra detalhes, exemplos de como se fazia, ensinando um de um jeito, outro de outro, e isso aí é uma história interessante que vale a pena conferir. Mas o fato é que hoje está difícil tanto para quem trabalha com emprego de carteira assinada, quanto quem trabalha por conta própria, o empreendedor, né? Empreendendo, ganhando, fazendo seu próprio salário. Por quê? Porque a economia está difícil, quem ganha de carteira assinada tem aquela história da corrida dos ratos, que o próprio livro fala disso, né? Você fica ali naquela vidinha, fazendo aquela situação, não sai daquele ciclo. Mas, por outro lado também, como a situação da economia está difícil, quem é empreendedor não está tendo grandes oportunidades, o mercado está difícil, muita gente, pouco dinheiro no mercado, e acaba também tendo que lutar com mais dificuldade para poder vencer. Mas a situação é essa, você tem direito de analisar, de avaliar e de pensar. Se você está numa situação, né, mais fixa, mais limitada, se você não é interessante para você, você achar uma outra oportunidade que possa te dar, vamos dizer assim, uma possibilidade de você crescer, quem sabe aí, né, trabalhar por conta própria é uma situação. Mas isso aí, cada caso é um caso, você precisa avaliar, porque nem toda solução ela é igual para todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.